Segundo livro dos Reis, por favor, de 38 a 41. Eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem, por favor. Olha o que diz então a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos, quem de nós nunca foi surpreendido por um grande imprevisto dentro de uma situação simples? Ok? Quem de nós nunca foi surpreendido diante de um grande problema que teve início numa situação simples? Você já não passou algum aperto em um contexto em que você julgaria ser isso impossível? Às vezes nós somos colocados diante de desafios que se originaram num contexto que não tinha como aquilo acontecer. E aconteceu. E você se pergunta, como é que isso foi acontecer? Foi isso que aconteceu naquele dia em que Eliseu estavam reunidos ali com os discípulos de profetas. Eles estavam apenas planejando um cozido. Só isso. E isso quase lhes custou a vida. Quase que os profetas morreram por conta daquele cozido envenenado. Vamos ver como isso aconteceu e o que isso nos ensina. Olha aí o versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Irmãos, naquela época havia, Emily, duas cidades chamadas Gilgal. A primeira delas estava perto de Jericó, de fronte do Jordão. E a outra estava no território de Efraim. É possível que essa Gilgal aqui fosse a que estava ao lado de Jericó, margeada ali pelo Jordão. Porque é nessa Gilgal que o povo de Deus fez dela a sua primeira cidade quando entrou na Terra Prometida. É possível que essa Gilgal fosse a Gilgal perto de Jericó e ao lado do Jordão. Ok? Então, Eliseu, depois de ter ressuscitado pelo poder de Deus o filho, vocês lembram-se, né, da Sunamita? Ele volta então para Gilgal. E ali há um seminário, digamos assim. Há uma escola de profetas ali. Os profetas, os discípulos de profetas se reúnem para serem ensinados por Eliseu ali em Gilgal. E olha aí como o texto diz. Continua o texto dizendo que naquela terra, em Gilgal e nas redondezas de Israel, porque fazia parte de Israel, Gilgal, havia fome. Irmãos, havia fome naquela época. Essa fome era parte do juízo de Deus sobre Israel. Veja, nem toda fome, Micael e presbítero Evanildo, é por conta de um juízo de Deus, certo? Nem toda fome, nem todo aperto em termos de falta de comida, falta de alimento, é porque Deus está julgando uma região. Mas nesse caso aqui, era. Irmãos, Deus havia dito a Israel que se ele se afastasse dos seus mandamentos, Deus o amaldiçoaria. E uma das maldições era Deus trazer fome. Lá em Deuteronômio 28, que lista lá as infinitas quase maldições de Deus sobre aqueles que o aborrecem e não cumprem os seus mandamentos, está escrito assim: lançarás, diz Deus, muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará.
Em todos os seus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Está vendo a ideia? Aqui é a maldição. Vai faltar comida para vocês, se vocês desobedecerem a minha aliança. O profeta Amós também recebe uma palavra de Deus ratificando essa verdade. Olha o que Deus diz através de Amós. Também vos deixei de dentes limpos. Ou seja, dentes limpos é o Deus, dente que não dá sujo de comida. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Amós 4:6. Isso era por conta da falta de obediência do povo que trouxe a maldição de Deus, que no caso aqui era fome. Então, você se lembra que Israel estava vivendo um período, o reino de Israel, como sempre viveu, longe de Deus. Lembra se a gente vê os reis maus, os reis que estão contra a palavra do Senhor? Então Deus veio com juízo. Por isso que nós podemos entender que essa fome aqui é por conta do juízo de Deus. Porque o reino de Israel está longe do Senhor, contrário aos seus mandamentos. Ok? Mas olha, o texto continua, olha aí. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele aqui é de Eliseu. Tá? Vamos até aí. Irmãos, os profetas, os discípulos de profetas e o próprio profeta Eliseu estavam ali em Gilgal. E naquela região e circunvizinhança havia fome. O que nós aprendemos aí? Veja, a maldição de Deus sobre uma região, sobre o reino de Israel, e o profeta Eliseu, que é um profeta fiel, e os discípulos de profetas estão lá. Ok? Então o que nós aprendemos aqui? Irmãos, nós aprendemos que quando uma nação passa pelo juízo de Deus, os crentes geralmente não são retirados de antemão desse contexto. Se Deus pesar a mão sobre uma nação, isso não quer dizer que ele vai livrar o povo dele desse contexto. Lembra de Daniel e os amigos de Daniel? Eles eram fiéis? Eles eram fiéis. Eles buscaram a Deus? Buscaram a Deus. Quando Deus julgou a Jerusalém, trazendo o império caldeu, o babilônico, para destruí-la, Deus livrou Daniel e os amigos daquela situação? Não. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas eles eram fiéis, não eram? Mas eles não foram libertos da catástrofe. Eles passaram pelo aperto, junto com a nação que havia se desviado do Senhor. Isso nos ensina, então, que se um governo tirano, por exemplo, governa uma nação, ordinariamente a igreja sofrerá junto. Se uma nação é má governada por homens maus e o juízo de Deus vier sobre essa nação, a igreja vai passar por isso também. Isso acontece ordinariamente. Deus não tira o seu povo desses apertos. Como um teólogo disse, não há um botão vermelho para a gente apertar na hora para Deus nos tirar de lá ou nos livrar de lá. Crentes passam pelo aperto que uma nação, sob o juízo de Deus, passa também. Nós estamos envolvidos nisso. Se o governo do nosso país tomar decisões que nos prejudiquem financeiramente, nós passaremos por isso como igreja. Se o governo for um governo tirano e anticristão e começar a perseguir-nos, Deus, ordinariamente, não vai nos tirar desse contexto. Nós passaremos por perseguição. Porque Deus, assim, trabalhou sempre e continua trabalhando pelos seus propósitos misteriosos e santos. Então veja, o ponto aqui é, havia fome na terra. E os profetas e os discípulos de profetas estavam lá, também com dificuldade para comer. Ok? O que é importante saber disso? Primeiro, para que nós não esperemos de Deus o que Ele não nos prometeu. Deus pode nos livrar de provações, se quiser. Porém, nem sempre Ele o faz. Ordinariamente Ele não faz, Ele permite que nós passemos pelos juízos que vêm sobre as nações ímpias. Nós estamos ali no meio. O que Ele nos prometeu, certamente, é que no meio das provações, no meio da ira dele sobre as nações, Ele nos guardará. Ele nos aperfeiçoará. Ele nos santificará. Ele será suficiente para nós. É o que Ele prometeu. Ele não nos prometeu livrar-nos do seu juízo sobre as nações. Se nós estivermos, nós passaremos por apertos também. Mas Ele é poderoso para nos guardar. Ok? Então,
Primeira coisa que nós aprendemos aqui, como tratar essa verdade, é que a gente não deve esperar aquilo que Deus não prometeu. Certo? Segunda coisa, isso serve para que nós oremos pela verdadeira igreja de Cristo, que tem sido perseguida em países que se opõem ao Evangelho e perseguem o povo de Deus. Se isso não é uma verdade no nosso meio ainda, porque eu creio que há uma perseguição contra a verdadeira igreja. Eu estava conversando com os catecúmenos, dando aula do ano passado, e eu estava fazendo menção de um teólogo que eu estava ouvindo, uma pregação, e ele dizia que o problema é que muitas vezes nós temos chamado de igreja o que não é igreja. Nós chamamos de igreja o que não é igreja. E nós chamamos de cristão o que não é cristão. Tem um monte de igrejas, meus irmãos, ao nosso redor, no nosso país, que não são igrejas, mas são longe de ser. Então, por isso que eu digo, essas igrejas elas não serão perseguidas. Essas igrejas não passarão por aperto. Porque elas já parecem muito com o mundo. O mundo não tem problema nenhum com essas igrejas, irmãos. O mundo vai perseguir a verdadeira igreja. Os verdadeiros discípulos. Esses serão perseguidos. Aquela pessoa que diz que é crente, que é cristão, mas está em paz com o mundo, vive como mundano, você acha que essa pessoa vai ser perseguida pelo mundo ou será perseguida pelo mundo? Claro que não. Ela pertence ao mundo. Ainda que diga Senhor, Senhor. Mas o verdadeiramente crente será perseguido. E essa perseguição ainda é meio velada, mas ela já acontece. Eu já disse a vocês algumas vezes sobre isso, né? Procure lá no seu trabalho falar, por exemplo, contra o homossexualismo. Se Deus te der coragem. Procure lá no seu convívio com seus vizinhos, com seus parentes não crentes, dizer que nem toda religião conduz a Cristo. Tem muita religião falsa, inclusive a deles. Procure fazer isso. Faça isso. E você verá o quanto o mundo é tolerante com o Evangelho. O problema nosso, irmãos, meu e nosso aqui, na maioria das vezes, é que nós não falamos essas coisas. Por isso nós não sentimos perseguição. Mas comece a falá-las como Cristo estabelece. Faça o teste. E você verá. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Há muitos irmãos nossos pagando o preço e morrendo por serem verdadeiramente cristãos. Em países que se opõem ao cristianismo verdadeiro. E nós devemos orar por eles. Devemos orar por eles. E ser como eles. E ser como eles. Em terceiro lugar, essa verdade nos serve de que Deus não livra o seu povo no meio de dificuldades e provações, quando seu juízo cai sobre uma nação, para que nós não pensemos que não temos nada a ver com o que acontece fora da esfera da igreja. Tem gente que acha, irmãos, que só nos interessa a esfera da igreja. Que nós não devemos orar por governantes, por governos, não procurarmos ser crentes e fazer o nosso trabalho público de maneira correta e justa e anunciar o Evangelho onde nós estamos no nosso trabalho, no meio da sociedade. Porque o que acontece lá influenciará aqui. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que o Senhor diz. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na paz da cidade vós tereis paz. Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade. Como? Anunciando Cristo. É anunciando Cristo que nós procuramos. Ele não é a paz? Ele não é a nossa paz? Como é que nós procuramos a paz na cidade? Anunciando Cristo. A cidade pode ser transformada pelo poder de Cristo, e somente pelo poder de Cristo o será. Então fale de Cristo. Fale do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter suas opiniões políticas, como eu tenho as minhas, obviamente, mas elas não vão mudar o mundo. Não vão mudar a sua cidade. Não vão mudar as pessoas que estão ao seu redor. O que vai mudar é Cristo. É Cristo que nós devemos anunciar. Ele é a nossa paz. Procurar a paz da cidade tem a ver de falar com Cristo. Tem a ver de falar de Cristo.
tem a ver com falar de Cristo. Então, à mesma medida que você proclama Cristo, que é a paz, você ora pela cidade ao Senhor, pedindo ao Senhor que minimize a violência, a injustiça, a corrupção. Vá ao Senhor. Eu creio que nosso país também está como está por falta de oração. Nós não oramos muito pelo nosso país. Veja, irmãos, não para que Deus salve o nosso país. Pode ser que Deus não salve o nosso país, é bem possível. Mas que Deus torne o local que vivemos um lugar próprio e mais justo, para que a igreja possa cumprir com sua tarefa de ir ao encontro dos eleitos com o Evangelho de Cristo. Nós devemos orar para que na paz da cidade nós tenhamos paz. Então lembre-se, a única esfera que interessa não é só a igreja. A esfera pública também interessa. E como nós trabalhamos nela? Pregando a Cristo. Saindo da esfera eclesiástica, indo a outras esferas, levando Cristo como o rei de cada esfera e orando pela cidade. Vamos continuar, irmãos? Agora veja, havia fome então naquela região. E veja o que Eliseu diz. Disse, versículo 38 no final aí, disse ao seu moço, o moço de Eliseu, a gente já sabe o nome, né? Geazi. Ele já apareceu no capítulo de número 3. Ou capítulo de número 4 ainda, melhor. Disse ao seu moço, Eliseu disse a Geazi, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então a ideia é que, vamos fazer algo para nós comermos aqui, certo? E aí versículo 39, vamos ler juntos, versículo 39, leiamos aí. Então saiu... pondo-as na panela, visto... Então Eliseu decidiu fazer um cozido, um cozinhado, e propôs isso aos discípulos, olha, vamos preparar um cozinhado aqui para nós. E aí o texto no versículo 39 diz que os homens saíram para pegar lá, procurar ali naquela mata, os ingredientes para fazer o cozinhado. E aí diz o texto que um deles se deparou com uma trepadeira silvestre, né? As chamadas colossíntidas. Irmãos, as colossíntidas são as da família do melão, do pepino, né? São as curcubitáceas, da família das curcubitáceas. Tem lá o melão, o pepino. E as colossíntidas são um melão amarelado. E hoje até a indústria farmacêutica utiliza, obviamente uma dosagem bem pequena, para o famoso purgante. É feito com a colossíntida. Só que o problema é que se houver uma dosagem muito grande dela e com suas sementes que são venenosas, pode levar a óbito, pode ser fatal, ainda hoje. E dizem então que um dos discípulos dos profetas foi procurar com o que fazer o cozido. E encontrou as colossíntidas lá e não sabia o que era. Pegou, levou para a turma lá que estava preparando, cortaram e misturaram junto lá com a panela, com o cozido. Bom, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Bom, além de aprendermos que é um perigo, minhas irmãs, mandarem seus maridos ao supermercado fazer as compras, pode ser fatal, hein? Deixe-os em casa. Além disso, o que nós aprendemos? Irmãos, nós aprendemos aqui uma verdade muito maravilhosa. Que mesmo com boas intenções, nós podemos falhar. Não é verdade? Você já procurou fazer uma coisa com boa intenção e o negócio não saiu como você imaginava? Pois é, esse discípulo de profeta também. Ele não tinha má intenção, ele não queria matar os seus colegas discípulos de profetas. Ele queria ajudar no cozido. Só que ele não conhecia o que ele estava pegando. Ele tinha boa intenção, mas o negócio desandou. Irmãos, é possível que eu e você pretendamos o bem e na hora de executá-lo, as coisas não saiam como planejávamos. Um marido, por exemplo, que quis corrigir a esposa e usou de um termo duro demais. Falou uma palavra muito dura. Ele tinha boa intenção, mas a palavra, aquele termo não foi bom.
Uma esposa que quis auxiliar seu marido publicamente, mas acabou humilhando. O esposo ali, a humilhação. Um pai ou uma mãe que, pensando em fazer bem ao filho ou à filha, percebeu mais tarde, melhor, que o que permitiu só trouxe problemas. Um irmão na igreja quis fazer uma brincadeira com outro. Aí foi uma brincadeira desagradável. E aquele irmão saiu chateado para casa. Veja, tudo isso são exemplos de boas intenções que na hora de nós realizarmos, não saem como nós planejamos. Todavia, quando acontecer isso com você, devemos olhar, eu e você, para Deus. E saber que nós temos um Pai bondoso e compassivo que entende nossas limitações e confusões. É uma coisa que me consola muito quando eu, com boa intenção, erro. Eu procuro não errar. Eu procuro muito não errar. Mas eu sou falho. Eu posso ter uma boa intenção e zelo demais, certo? Eu procuro a Deus e descanso nele. Por quê? Porque Deus conhece meu coração, como Deus conhece o seu. Senhor, eu não quis errar. Procurei ajudar. Me ajuda agora. E como Deus faz isso? Deus, ele pode redimir-nos dos nossos erros. Ele pode minimizar ou neutralizar a nossa estupidez. Não é verdade? Deus muitas vezes minimiza ou neutraliza a nossa estupidez. Às vezes você falou uma coisa para o seu irmão, ou seu marido, sua esposa, e a coisa saiu e você, nossa, ele não vai esquecer disso nunca. Ele vai me tratar de uma forma rude agora por conta disso. E Deus vai e trabalha no coração do seu marido, da sua esposa, do seu irmão na igreja. E ele fala, olha, não lembro disso não. Deixa isso para lá. Não, não foi nada não. Isso às vezes acontece. Então Deus fez o quê? Deus minimizou. Deus neutralizou a nossa tolice, ou a nossa insensatez, ou a nossa ignorância. Ainda que de boa fé. Então vá a Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz por bem. Procure sempre ter atitudes benéficas. Sempre procurando o bem. Sempre. Porque ainda que você errar enquanto você faz, Deus terá compaixão de você. Porque você está procurando o bem. Agora, certifique-se de que você realmente tem boa intenção e que está de acordo com a palavra. Certifique-se disso. Mesmo assim, a gente falha ainda, certo? Deus terá compaixão. Tá bom? Vamos lá? Olha aí, versículo de número 40. Depois que misturaram lá, as colossíntidas ali no cozido, olha aí, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram, morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. A ideia aqui, como é que eles perceberam, né, Luci? A morte na panela. É porque as colossíntidas têm um gosto muito amargo. Então eles sentiram a amargura, né, e o gosto ali de comida que estava prejudicada, estragada com veneno. Então, na hora que alguns começaram a comer, a gente pode imaginar, né, alguns começaram a sentir dores, outros começaram a vomitar. Então, rapidamente se percebeu que havia algo errado ali. Olha, a panela está contaminada, a comida está estragada, a comida está, de fato, com morte, como um termo que eles usam ali, né? A morte na panela. Não comam dessa comida, está estragada, está envenenada. Irmãos, nós sabemos aqui que não é de fato o que Eliseu fará, meus irmãos, não é um milagre sem significado. Quando Eliseu vai curar aqui, por assim dizer, sarar a panela e a comida que ali estava. Porque, meus irmãos, ter comida não era uma coisa fácil como é hoje, pelo menos para a maioria das pessoas, né? A gente sabe que existe fome ainda hoje. Mas, pelo menos na nossa realidade, por exemplo, é fácil ter comida, certo? Você vai ao supermercado, você tem as lojas de conveniência, você tem o iFood, né? Ali é um clique. É fácil conseguir comida, mas naquela época não era fácil. Ter comida podia custar todos os bens de uma família. E podia custar o dia inteiro de um homem e seu trabalho para ter comida no final do dia. Não era coisa fácil.
Não era assim, chegou do trabalho em casa, tem algo para comer, abre a geladeira. Aqui era algo terrível que estava acontecendo, porque o cozido estava todo se perdendo. As colossíntidas estragaram a comida, e era um tempo de fome, lembra no início lá? Não era uma coisa simples. Era, de fato, colocar a vida em risco. Ou pela morte na panela, ou pela falta de comida. Meus irmãos, o milagre, então, aqui realizado, não era superficial nem ridículo. Era antes uma obra de necessidade e misericórdia. Devemos buscar ser sensíveis, meus irmãos, às verdadeiras necessidades e estarmos prontos a ajudar. Há pessoas que passam fome. Mesmo que não sejam muitas ao nosso redor, nós encontramos pessoas que passam por fome. Pessoas, às vezes, que estão desempregadas. E a igreja tem que ser sensível a essas coisas. Isso também é ser espiritual. A Bíblia fala, olha o que Tiago diz. Se alguém disser a seu irmão, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2, 16 a 17. A igreja tem que estar sensível às pessoas que passam necessidade, primeiramente dentro dela. Lembra o que a Bíblia diz? Você deve fazer o bem a todos, principalmente aos da fé. Primeiro aos da fé. Então veja, ninguém no nosso meio, membro da nossa igreja, pode passar necessidade. Nós devemos socorrê-lo. A igreja deve socorrer. Deve estar atento a isso. Mas também nós podemos ir além, Alexandre. Se nós encontrarmos pessoas que carecem na sociedade de ajuda, nós podemos e devemos ajudar. Certo? Nós não devemos fechar os olhos. A Bíblia fala que a verdadeira religião passa pelo apoio à necessidade, a ajuda do órfão e da viúva. Tiago vai dizer isso. Que a verdadeira religião é socorrer o órfão e a viúva, o necessitado. Então, se eu sei de alguém que está passando aperto, fome ou desemprego, e essa pessoa é um justo, essa pessoa está passando esse aperto de forma de realmente ser verdadeiro o aperto que está passando, embora ele tenha procurado sair desse aperto, eu tenho que ajudá-lo. É dever da verdadeira religião. Eu não posso fechar os olhos para isso. Ok? Aqui, você vê Eliseu e Deus preocupado com isso, acima de tudo, em providenciar comida. Então, comida é algo importante, porque Deus está preocupado com isso. Tanto que vocês perceberam quantas vezes aparece comer no texto? Olha aí. Versículo de número, finalzinho aí, né? Fazer um cozinhado, versículo 38 e 39. Então saíram, cortaram, tal, versículo de número 40. Depois deram de comer, enquanto comiam. Versículo 40 no final. Não puderam comer. 41. Tira de comer. Olha aí. Agora, o próximo texto que nós veremos também fala de comida, domingo que vem. Que Deus fará um milagre e vai dar pão aos 100 homens que estavam com Eliseu. E fala de comer também. Certo? Olha aí, versículo 43. Dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram. Está vendo? Comeram. Cozido. Veja, várias vezes no texto. Então Deus se importa com as coisas mais simples da vida. E quer que nós nos importemos também. Para Deus é importante que se coma. Que as pessoas tenham pão. Então, se falta o pão ao necessitado, nós devemos acudir. Nós não podemos passar de largo. Nós devemos estar sensíveis. Agora, como a gente vive no mundo mal, cabe uma advertência. Nós devemos ajudar os verdadeiramente necessitados. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Honra, Timóteo, as viúvas verdadeiramente viúvas. Paulo diz a Timóteo, honra as viúvas, as verdadeiramente viúvas. Por que Paulo precisa designá-las como verdadeiras? Porque existiam as falsas. Quem eram as falsas viúvas? É aquelas que tinham perdido o marido, mas tinham filhos para cuidar delas. Tinham filhos que já trabalhavam, já adultos, que podiam suprir. Cumprindo o mandamento, honra teu pai e a tua mãe.
Então a igreja não precisa ajudar as viúvas que têm filhos para ajudá-los. Às vezes os filhos ingratos não querem ajudar os pais, não querem gastar dinheiro com os pais e colocam sobre as costas da igreja. A igreja diz não, você deve ajudar o seu pai e a sua mãe, porque você deve honrá-los como eles cuidaram de você. Então veja o ponto aqui. Às vezes pessoas nos procuram com ajuda, mas elas precisam mesmo? Elas precisam de ajuda? Elas são verdadeiramente... É por isso que a igreja tem que ter cuidado ao ajudar. Ela não pode fazer a qualquer um, porque a gente sabe que muitas pessoas usam de má fé com a igreja. Quantas vezes você já foi vítima disso? De pessoas que não eram verdadeiramente necessitadas e te pediram algo que você deu e depois você descobriu que era um engano. Era um golpe. Então você tem que ter cuidado. Veja, duas coisas para terminar isso aqui. A primeira, não cesse de fazer o bem. Procure fazer o bem. Procure ajudar o verdadeiramente necessitado. Segundo, certifique-se disso. Certifique-se que é um verdadeiro necessitado. Ok? São duas coisas importantes aqui. Vamos caminhar para o fim? Irmãos, versículo 41. Olha aí. Final do texto, né? Vamos ver juntos? Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não... Perfeito, irmãos. Meus irmãos, farinha. Irmãos, Eliseu disse, traz uma farinha aqui. Trouxeram a farinha, jogou na panela e curou. Teria a farinha qualquer ali, de fato, elemento poderoso ou milagroso para tirar o veneno da panela? Claro que não. Nós já devíamos saber disso porque nós já passamos pelas águas de Jericó, lá as amargas, lembram-se? E aí o profeta colocou sal. O sal não tira a amarguez da água. Pelo contrário, pode tornar o gosto ainda mais forte. Assim como a farinha não tem condição de tirar veneno nenhum. A ideia aqui é dar um sinal ao milagre de Deus. Deus deu um sinal para o seu milagre. Ele usou a farinha, como Eliseu aqui ordena. Irmãos, essa aqui é uma coisa maravilhosa. Por que Deus misturaria sinais visíveis, no caso aqui a farinha, com seus milagres poderosos? Para nos cativar a atenção e guardar em nossa memória. Eu fico imaginando lá os discípulos dos profetas, depois que comeram da comida sarada, conversando sobre esse dia. Lembra o dia que a gente quase morreu? Porque o fulano lá pegou colossíntidas e colocou na nossa panela, quase nos matou, lembra-se? Eu lembro. Eu lembro que ele usou a farinha. E aí a comida foi sarada e nós podemos comer do cozido. Era um sinal visível de uma graça invisível. Nós temos diante de nós um sinal visível de uma graça invisível, de um poder invisível, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor e o batismo, eles obedecem ao que está aqui. Um sinal visível de um milagre do Senhor. Na ceia, nós somos lembrados do milagre de termos sido redimidos pela oferta de Cristo por nós. No batismo, nós somos lembrados do milagre de sermos lavados dos nossos pecados. Aliás, se a ceia nos diz como é que Cristo nos salvou, o batismo nos diz o porquê Ele nos salvou. Ele nos salvou com o seu sacrifício. E por quê? Para quê? Com que objetivo? O batismo lembra. Para sermos limpos, santos e puros, como Ele é. Isso fica na memória. Quando a gente tomar do cálice e do pão, nós vamos lembrar do sangue e do corpo de Cristo. Vamos ir com nossa mente a Cristo Jesus. Quando nós fomos batizados aquela única vez, ou vemos o batismo, nós lembramos o porquê que Cristo nos salvou. Para nos lavar dos nossos pecados. Para nos purificar, nos fazer semelhante a Ele. Então, que bênçãos são os sinais? E como eles devem ser entendidos? Para além deles. Para o que eles significam. Para o que eles apontam. Mas eu termino. Porém, esse milagre, além de ser um sinal visível para aqueles que nunca mais iam esquecer, lembra? Usou a farinha para comunicar uma mudança, uma cura. Então, nunca mais iam esquecer. Esse sinal falou mais.
ele também era um sinal profético. Por quê? Porque olha só o finalzinho do texto, versículo 41. 41, olha aí. Porém, ele disse, Eliseu, trazei farinha. Ele adeitou, Eliseu adeitou na panela, jogou na panela, né, a farinha, e disse, tirai de comer para o povo. Agora veja o finalzinho. E já não havia mal nenhum na panela. Irmãos, chegará o dia, lembra, esse sinal aqui, esse milagre não conta só com um sinal visível, que é a farinha, mas ele é um sinal profético, porque ele fala e aponta para algo muito maior. Naquele dia não houve mais mal na panela. Chegará o dia em que não haverá mal nenhum em toda a criação de Deus. Chegará o dia em que mal nenhum será achado em todo o mundo criado e restaurado de Deus. Naquele dia ali de Eliseu, um homem fiel, mas apenas um pecador como eu e você. Ele só pôde ali ser instrumento da purificação de uma panela. Mas Jesus Cristo purificará todas as coisas. Vai santificar todas as coisas. Toda a criação, visível e invisível. Não haverá mais mal nenhum em todo o santo monte de Deus. Olha como Isaías falou disso. Olha o que Deus diz por meio de Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Legal, parecido com o Apocalipse, né, que a gente leu no início, lembra? É uma promessa que Deus dá várias vezes para que você creia. Haverá novos céus e nova terra. Por isso que a Bíblia fica repetindo. Para que você tenha esperança nesse mundo mal. Deixa eu lhes falar uma coisa antes de continuar ali. Talvez a sua vida não seja, neste mundo, a que você desejaria que fosse. Certamente não é. O mais santo que você seja. Você mesmo ainda tem, como eu, muitos pecados. E por melhor que seja a sua família, ainda há muitas dores no meio dela. Muitas. Cristo está te lembrando aqui que chegará o dia em que tudo será perfeito. Que você deve colocar o seu coração nesse dia. Nesse dia. No dia de Cristo. Onde toda a sua dor, lamento, choro, tudo passará. E haverá bem-aventurança eterna. Para todo sempre. Na presença do Cordeiro. Então Deus está sempre lembrando isso a você para que você tenha esperança. Porque se você olhar para este mundo ao seu redor e não colocar os olhos em Cristo, aquele que faz nova todas as coisas, você será como Pedro a submergir quando colocou os olhos na violência da tempestade. Você vai submergir. A vida fará isso. Mas se você olhar para Cristo, você andará por sobre as águas. Lembra a água? Que é símbolo de tumulto, de confusão. Você andará altaneiramente sobre todo o caos deste mundo, se você colocar os olhos em Cristo e nas suas promessas, de um novo céu e uma nova terra. Você precisa disso, mais do que tudo. Mais do que tudo. Mais do que saber todas as notícias dos telejornais. Mais do que ficar zapeando lá no seu smartphone. Você precisa de Cristo e da promessa dele. E fundamentar-se no que ele prometeu. E agora eu vou ler. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém, para o meu povo, a Jerusalém verdadeira, a igreja, alegria. E para ele, regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Eles edificarão casas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e comerão. Lembra lá do texto? Havia fome. Plantarão vinhas e comerão. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam.
porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Eles não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, filhos que morram, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles para sempre. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Satanás será para sempre condenado e destruído. Agora veja o final desse texto de Isaías. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Lembra do texto? Não havia mais mal na panela. Em Cristo, nós temos incomparavelmente mais. Não haverá mal jamais nenhum, nem dano, em todo o santo monte do Senhor. Meu irmão, que Deus tenha lhe falado pelo seu Espírito poderosamente, incutido no seu coração esperança em Cristo e no seu dia, quando não haverá mais mal nenhum, nem dano, em todo o santo monte do Senhor. Deus abençoe.